gente sempre faz alguma coisa a partir do momento de crise, do momento que a gente estava vivendo no teatro de João Pessoa. Era muita inquietação, a gente queria mudar alguma coisa e a única maneira era estudar teatro. Então, o que a gente conseguia, a gente trazia para o contexto do grupo para se defrontar com aquilo, para se debruçar sobre aquilo. Então, a crise nos deu isso. Que eu acho que é o discurso do artista, né? Ele não precisa dizer, agora estou fazendo isso porque eu pensei daquilo. Isso aí é uma coisa intelectualógica que não cabe ao artista pensar. Cabe, sei lá, aos críticos, sei lá, quem. A artista cabe trabalhar, porque já está dentro dele. A gente é um grupo que trabalha com a ideia de criação, de formação e de ação política. Isso eu acho que é um ato de reinvenção, de resistência, é um ato político, assim, de responsabilidade, né, de compromisso. Então, acho que tem essa dimensão que é mais ampla, vamos dizer assim, não tão objetiva, tão direta, tão dita nos nossos espetáculos, né? Então, para a gente, o desafio de quebrar a estrutura que revela essa surdez social, essa impermeabilidade, esse bloqueio de percepção e de existência que as estruturas tradicionais do teatro foram se transformando ao longo do tempo, é sempre um desafio para a gente usar a estrutura tradicional e romper dentro dessa estrutura, refletir essa estrutura, repensá-la. Piolim iniciou suas atividades enquanto um grupo de estudo e de fazer teatral em 75, 76. Eu, Luiz Carlos, Buda e mais 2 pessoas. E aí começamos a nos encontrar diariamente para discutir e pensar o teatro. E daí surgiu a ideia da gente repassar essas informações, oferecendo oficinas. E essas oficinas, a princípio, elas foram realizadas no Teatro Santa Rosa. E, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo isso, o Luiz Carlos dirigiu um espetáculo chamado Aborto, que, quando participou do festival em Salvador, ganhou um prêmio. E esse prêmio foi em dinheiro. Então, esse dinheiro foi revertido todo para o início do que seria a Escola Piolim. O dinheiro que a gente tinha não dava para alugar nada. Então, a gente pensou em ocupar uma área, uma parte do projeto arquitetônico da Igreja de São Francisco, que fica aqui nesse bairro, do Roger. Essa área que a gente ocupou é uma área que estava abandonada. Então, os casais iam se encontrar lá à noite. Tudo contra a normal da sociedade acontecia aí, nessa região. E nós chegamos para limpar isso, para propor uma atividade de teatro, né? Propor uma vida artística nesse espaço. Mas a comunidade continuou pensando que nós estávamos ali para continuar com um posto de maconha, com essas coisas todas. E aí Luiz Carlos teve a ideia de criar um palhaço que saísse nas ruas e tentasse ganhar simpatia, tanto das crianças quanto da população adulta. E foi o que aconteceu. Silêncio total, vai desaparecendo, criatura. Calma, Wanda, deixa o dedo levantado. Não diga não, não. Desaparece. Tcharam! Com o tempo, o Chuchu passou a ser um elemento querido do bairro. O Chuchu começou a sair todo domingo e, consequentemente, a Escola Piolim veio nesse bojo aí, com suas atividades. Aí o bairro começou a se utilizar da Escola Piolim. Isso em 77. Em 80 nós viemos para cá, através de um contrato de comodato. A chegada minha de Soia, que é vindo do interior da Paraíba, vindo do sertão para a capital, esse contato que Luiz Carlos e Everaldo, o Piolim, tinha de buscar crianças que faziam teatro, não necessariamente teatro infantil, mas faziam teatro. E a gente, ainda criança, a gente fazia teatro para adulto, não fazia teatro para criança. E esse encontro da gente com o Piolim, né, surgiu o primeiro espetáculo, resultado dessas pesquisas, que eram os Pirralhos. Os Pirralhos foi um texto criado pelo grupo. A grande onda dos Pirralhos era que ele não tinha texto, um texto pré-definido. Ele era um roteiro
Ele tinha um roteiro e nós improvisarmos, assim, era improvisado em cima desse roteiro. A direção era de Luiz Carlos, então foi uma experiência muito, muito, muito incrível, né? Que já era um primeiro resultado desse trabalho de estudo começado lá em 75, 76 por Luiz Carlos, Everaldo e Buda. O grupo Piolim tem uma característica de ir muito para a rua, experimentar o que era discutido, o que era feito em sala de aula, né? E o que era feito ali na sala do grupo. Então o Val Sarapalha é fruto, eu acho que dessas experimentações, né, desse período todo. A gênese do Val está nas inquietações estéticas de Luiz Carlos. E ele sempre sonhou, sempre alimentou um desejo de experimentar a questão do conto de Guimarães, como dramatizar essa literatura, como dramatizar uma história tão estática, tão parada no tempo, como fazer isso numa cena que tenha uma dinamicidade, que tenha um movimento, que tenha uma ação, que tenha um conflito. Como fazer isso? Então, Luiz Carlos aqui, dando uma oficina e sonhando todo dia com a possibilidade de experimentar o Guimarães. Como seria aquilo? Como seria ver um ator fazendo um cachorro sem os artifícios da cena, tipo uma roupa, um rabo, o ator nu. Como fazer isso? Ele estava inquieto com isso. Nós entramos nessa ideia com ele e começamos a trabalhar. O conto Sarapalha era a matéria fértil assim para dar algumas respostas dessas pesquisas, né? Que é a história da sonoridade, como fazer uma cena em que não se utiliza o playback, como fazer essa cena que não venha esse som não venha de fora, nasça ali na cena. Então esse conto a gente começou a ler e ele respondia a tudo isso. Porque o que está no espetáculo Val da Sarapalha, ele está no conto. Ali a gente só fez transformar aquilo ali num olhar nosso, numa interpretação nossa daquilo ali. E eu e Soia, como a gente não tem, no personagem não tem fala, é o cachorro que eu fiz e a Vera e Soia, então a gente ficou muito ligado nessas imagens. E a partir dessas imagens, com treinamento corporal que a gente tinha na sala de aula, na sala de treinamento, os caras nos passou exercícios externos de observação. Eu fui muito em praças, em ruas, observar os vira-latas, né? Cheguei a interagir com os vira-latas. Só a partir disso podia criar o cachorro. Como não tinha essa ideia de colocar nenhum tipo de figurino, nenhum tipo de artifício, né, para o ator. Acho que foi a partir do treinamento mesmo, do olhar e do cotidiano, de você trazer esse material externo, né, da pesquisa externa com o próprio vira-lata. No conto, a velha ela só é citada, né? E assim, foi muito difícil assim para mim, quando o Luiz Carlos disse: você vai fazer esse personagem aqui. Mas que personagem, né? Porque só tem aquela citação, né? Mas assim, foi a pesquisa mesmo, assim, de ir pra rua, né? Eu vi muita galinha, um bichinho, né, que tem todo o jeito, o olhar, né, que eu carrego na velha. Então, assim, eu pesquisei muito isso, eu ia muito para os rios, ver as lavadeiras lavando roupas, e ficava de longe, via, tentar escutar o que é que ela dizia, assim, porque assim, a velha ela só tem aquele linguajar, né, que não fala, não diz quase nada, assim, ao mesmo tempo de estudo, né? E foi assim, muito pesquisa, e trazia para a sala de aula e mostrava os elementos, o que eu tinha de corpo e voz para Luiz Carlos, e trazendo outros objetos, os objetos de fora, como ferro, fogo, né, para mexer com aqueles elementos, água e tudo, pote. E fui criando até chegar aquele resultado, né?
todos nós éramos do tablado. A gente se conheceu no tablado. E aí o Kik chamou todo mundo para fazer uns encontros na Senador Correia. Isso foi durante 2 meses. Algumas experimentações, jogos, exercícios. E aí, em 1988, nós apresentamos um extrato do Perseguição e Assassinato de Jean Paul Marat, do Peter Weiss. E isso gerou um desejo da gente continuar esse trabalho. Aí a gente fez depois Mahasad, que aí entraram textos do Bittner e do Rainer Miller para compor esse Mahasad. Isso já foi em 89. Em 1990, a gente montou a Bauacu. A gente conseguiu uma sala na parte de baixo ali do Museu de Arte Moderna do Rio. Isso começou a criar uma gramática e exercícios periódicos, ensaios exaustivos de, sei lá, 4, 5, 6 horas. E que, de alguma forma, acho que a partir dali se criou um DNA gramatical, que foi o fio que acabamos puxando ao longo sei lá, de quantos 20 e tantos anos. 24 anos. De história. E nessa época do Abauacu foi quando a gente também começou a trabalhar com o corpo diariamente, né? A Lúcia Aratanha, com formação da Angel Viana, trazendo o corpo, assim, pelo menos 1h30 por dia antes de começar os ensaios. Incrível, assim, esse trabalho que ela fez com a gente. Ela fez uma gramática corporal, no momento em que a gente estava também descobrindo a linguagem. Começou com a sensação de que a gente tinha os elementos que a gente combinava eles, e dependendo de como a gente combinava eles, eles iam criando, digamos, sentido, significado. E eu acho que a gente fez isso com texto quase que durante toda a nossa trajetória também. A gente sempre desconstruiu o texto para reconstruir. Você melhora essa cara, viu? Ouviu? Você colabora. Desce com uma cara boa. Dá esse pé aqui. Dá esse pé aqui. Parar com isso agora. Chega. Chega disso. Dá esse pé. Estica esse pé. Tem que colaborar comigo. Tem que me ajudar. Você faz isso, não tá apertado nada. Você faz isso de propósito, que eu sei. De propósito. A gente está sempre no embate de ser autor, né? Quer dizer, pegamos um texto e não dá conta, então temos que quebrar o texto, temos que reavaliar o texto, temos que transformar o texto com o autor vivo, com o autor morto, com o autor perto, com o autor longe. Sempre existe esse embate, que eu acho muito saudável, entendeu? Até mesmo porque é a nossa marca. A Bauacu era a não palavra. Então, eram propostos exercícios e que a gente desenvolvia em improvisação vários núcleos. E dessas improvisações surgia material para se compor esse roteiro do espetáculo. A gente é um pouco da geração dos encenadores, né? É a época do Moacir Góes, do Gerald Thomas entrando, Bia Lessa, e que eram características, né, específicas de encenadores. Mas o fato do Kik ser ator também, eu acho que causava isso, assim. Essa entrega para a colaboração de uma maneira... essa mão dupla bem característica da gente, sabe? A gente estava indo pela nossa formação, por como a gente se formou, porque o Henrique Dias era da mesma geração que a gente tinha a mesma idade, a gente era amigo, a gente... pela própria disposição dele como diretor também de colocar, né, apesar de ter uma hierarquia, a gente estava junto criando, a gente estava querendo chegar no mesmo lugar, então eu acho que não era uma consciência, os encenadores, esse tipo de modo de produção ou de modo artístico a gente está indo contra, a gente não concorda, acho que não, acho que a gente só consegue perceber isso mais tarde, né? O Henrique Dias, que a gente chama de Kik, era bem determinado assim nos seus objetivos, não necessariamente aonde ele chegaria. Tinha o seu ponto de vista ali muito, muito claro, querendo procurar coisas. E, de alguma forma, nós, atores, criávamos experiências através do que ele propunha. Né? Quer dizer, e a partir daí se quebrava muito isso. Escreva uma lágrima e compare a Michelangelo. Assim ninguém vai saber que você é o culpado. Todos os elementos que fazem da obra mais interessantes, como... roteiro interessante, do que se fala, como se fala, aonde se quer chegar, tudo isso estava lá. Mas eu acho que não consciente, não, agora vamos falar realmente sobre um pensamento articulado XYZ. Não, acho que a própria gramática da peça ela foi se compondo como
algo a dizer. A gente tinha fome, tinha desejo de fazer, isso que convergia, muitos desejos convergindo nesse mesmo grupo, às vezes desejos diferentes, mas que se somavam, se agregavam valor, se aglutinavam. Foi literalmente a criança aprendendo a falar, a Bauacu, articulando as palavras, o raciocínio. O espetáculo seguinte, A Morta, é a articulação desta palavra, é o poeta falando na ágora, se comunicando, para depois fazer o quê? A comunicação de massa com melodrama. O grupo nasce em 2003 com um espetáculo que se chama Quanto Custa o Ferro, é um texto curto do Brecht. Tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, na época eu tinha acabado de chegar do mestrado e tinha trabalhado com Brecht e já era um interesse grande de ver na prática, tinha sido um trabalho teórico. Então, começa assim e tem um desenvolvimento depois com outros textos importantes para a minha pesquisa, para o Brecht também, para o que é o teatro épico e tal. De 2005, 2006, o grupo começa a ter uma cara mais parecida com a que tem hoje. A formação dos atores eu acho que é bastante variada, embora hoje todos tenham passado por essa formação no curso de Artes Cênicas, que é o primeiro curso de formação superior aqui de Fortaleza, né? Mas eu acho que também o trabalho no grupo, isso também ajuda a dar uma linha de pensamento, de vontade de pesquisa, né, que vem da escola e tem a ver com o grupo também. A gente sempre parte de um texto que já existe, um texto que a gente considera legal para trabalhar, e aí mais o que vai inventado na cena é um trabalho coletivo, absolutamente coletivo, né? O cantil, que é um desafio que a gente se colocou de fazer o texto sem fala, com manipulação direta dos bonecos, isso sem o trabalho de ator, assim, direto ali, tentando descobrir lugares nos corpos, né, para que isso aconteça, o espetáculo não teria acontecido, né? Tem uma colaboração que não é necessariamente de mesa ou de trabalho prévio, mas muito da cena mesmo, do ensaio, da descoberta, né? E aí a gente inventa formas de se treinar, procedimentos novos para cada espetáculo. O estranhamento brechtiano, tal do estranhamento, né? Ele está como base para isso, para a descoberta do gesto e para a descoberta de formas alternativas, expandidas, escandidas de narração. À medida dos desafios que vão sendo, de certa forma, impostos por cada concepção ou por cada ideia de projeto, de espetáculo, de novo espetáculo, a gente vem descobrindo que isso faz com que a gente entenda melhor a nossa própria forma de fazer o nosso teatro, sabe, dentro do teatro máquina, assim. À medida que a gente vem realizando cursos, workshops, oficinas curtas, residências artísticas, que já são momentos mais prolongados de contato com outros atores, a gente se entende melhor também como grupo. E aí a gente depois discute isso internamente e abre discussões sobre o nosso próprio trabalho e eu acho impressionante como a gente consegue aprender também com as trocas que a gente estabelece com outros grupos e com outros atores. Essa ideia da gente ir se apropriando mesmo aos poucos, aí eu acho que é que entra o processo colaborativo mesmo do grupo, entende? De que assim, não é uma ideia que é imposta e a gente precisa executar essa ideia. De alguma forma, como é desafiado, a gente precisa entender essa ideia, entrar em sala de como é que a gente percorre esse caminho e tenta chegar mais próximo daquilo que a direção ou que a cena está propondo naquele momento. O processo Ivana, eu acho que foi o nosso processo mais longo, de uma forma mais estruturada, foi um território que a gente não tinha costume de pisar ainda, trabalhar com texto, tudo aquele estudo de mesa, ter um trabalho mesmo de ator. Então, o que seria um trabalho de ator, né? Aí a gente acabou se deparando com algumas dificuldades, assim, dificuldade de voz, dificuldade de entendimento de algumas coisas, de como é que eu faço determinada cena, como é que eu chego em determinado momento, enfim. Uma série de questões pessoais e profissionais também com relação à formação do ator, essa formação mesmo técnica do ator. O cantil, na verdade, a gente experimentou bem essa coisa do gesto, do isolamento, né? Do gesto isolado, da separação, assim. Depois veio o repetir, que a gente começou a trabalhar com repetição, assim. E agora a gente está trabalhando com o Chekhov, que
Edivaldo estava falando, que é algo novo para a gente, porque a gente nunca trabalhou com um texto naturalista, assim, então tem muito texto, muita fala. Como é que a gente ia colocar o nosso trabalho, por exemplo, de gesto, né, nesse texto que é muito dito, assim, que é muito, né, muito falado. E aí, assim, é sempre um desafio para a gente sempre traz algo do processo anterior, né? São esses princípios de base que eles vão ficando e eles vão se estendendo e a gente vê como é que adapta ou como se dá para aproveitar no próximo processo. E a cada processo a gente adquire novos. Será que você pode me dar 5 minutos? Estou com dor de cabeça. Quer fazer um favor de me escutar? Eu escuto todos os dias. Ainda não entendi o que você quer de mim. O Ivanov, que é o espetáculo de 2011, né, a gente trabalha com o texto. O texto é bonito demais para a gente não trabalhar com ele. Só que a gente vai desconstruindo um pouco ao longo dos atos isso, desmontando um pouco isso. Os atores estão todos aparentes o tempo inteiro, então a cena acontece ali, a gente tenta dar um foco bem intimista para ela, mas os truques todos estão aparentes, a movimentação toda está aparente, o trabalho do grupo está ali todo o tempo. E aí a gente vai desmontando um pouco porque começa com bastante texto e termina com um vídeo, basicamente, com um momento grande em silêncio e uma projeção. Eu acho que esse processo de corporificar o que chega para a gente como uma ideia, um conceito, e que parte de uma experiência intelectual e de pesquisa da Fran, que é uma experiência mais longa, mais consistente do que a nossa, eu acho que isso dá uma dimensão muito grande para o trabalho de cada um no grupo, assim, e que gera uma consistência também no nosso trabalho como ator, mas a gente tem uma inquietude, uma coisa que a gente busca, que está muito ligada, falando mais formalmente, assim, tecnicamente, a questão da narrativa, da construção do gesto, que para a gente é importante, né, esteticamente. Estava numa transição, terminando uma trajetória de um grupo que durou 10 anos aqui em Curitiba, que é o Grupo Resistência de Teatro, que eu fundei junto com outros artistas da cidade. E eu estava me desligando desse grupo e já numa pesquisa que iria originar a Companhia Brasileira de Teatro, que era a pesquisa que originou o espetáculo Volta ao Dia, que é um espetáculo que eu considero como fundador da companhia, porque nele tem prismas relacionados à ideia de dramaturgia que a gente vem tentando desenvolver ao longo desses anos, e que fundou, assim, digamos, conceitualmente a companhia. Eu posso sair com você, eu posso dormir com você, mas eu não vou namorar com você, sabe por quê? Porque você não é homem pra mim, você não é homem pra mim, você não me obedece, tá entendendo? O Márcio me convidou para fazer o projeto do Volta ao Dia como iluminadora. E aí eu encontrei nele uma possibilidade diferente de criar luz e de interferir no trabalho e de poder dizer coisas também com a luz, que não fosse apenas um efeito, criar um clima, não sei, eu podia dizer com ele. Então a gente, imediatamente, quando começou a trabalhar junto, no Volta ao Dia, encontrou uma parceria artística. E aí eu não saí mais do lado do Márcio, começou a fazer sentido ficar num grupo, fazer parte de uma companhia.
experiência dessa peça lançou inquietações relacionadas sobretudo, a dramaturgia, a como pensar a dramaturgia e a relação dos atores com a matéria dramatúrgica e a relação das pessoas do público com os atores e esse material dramatúrgico. O que pode ser uma escrita para o teatro? Essa inquietação primeira foi constituindo uma trajetória. Então, os espetáculos, as peças, são momentos dessa pesquisa e dessa tentativa de repensar o teatro a cada encontro nosso na sala, a cada encontro nosso com o público, seja em que circunstância for. O Volta ao Dia era um trabalho de escrita original, era a partir da obra de Júlio Cortázar, mas é um texto que eu escrevi a partir disso e da relação das atrizes com esse material amplo, grande, diverso, né? Então, a convivência com esse material e com a afetação desse material nas atrizes gerou essa escrita meio inclassificável, que, de toda sorte, tem muito a ver com a obra do Cortázar, que também tinha escritos inclassificáveis, que rompia com os gêneros, né? E estabelecia uma presença da literatura num lugar bastante singular. Te escrevo porque você não sabe ler. Se soubesse, não te escreveria. Ou te escreveria coisas importantes. O dia chegará em que terei de te escrever para recomendar que se comporte ou que se agasalhe. Tem a ver com como ter a possibilidade de encontrar as pessoas e criar um entre. Afetar o espaço, as pessoas que estão em cena e o público simultaneamente e criar, através dessa fricção, algo que não é aquilo que você está vendo ou percebendo ou realizando naquele momento, mas é o resultado disso tudo num lugar impalpável, que expande a percepção, que tenta expandir a percepção e a presença ativa de todo mundo naquele momento. Até amanhecer eu fui sombra fiel e esperei que de novo. Mas veio outra lua e nos tocamos e compreendi que já. Ele me arrancou a blusa. Eu o ajudei. Uma grande questão para a gente, que é sempre não só o que nós estamos fazendo, mas como nós estamos fazendo. O que nós estamos falando não é tão ou menos importante de como nós estamos falando, que eu acho que é uma outra pergunta-chave para responder como a gente chega nesses caminhos, como a gente traça esse caminho para chegar na questão da presentificação e da apresentação, tudo isso. Essa questão de tentar reinaugurar a relação primordial do teatro com o público, mesmo usando as estruturas tradicionais do teatro, por exemplo, os edifícios teatrais, né? A relação frontal. Nós temos várias peças que têm essa relação frontal. A gente já também trabalhou em outras circunstâncias, por exemplo, da arena. Muitos espetáculos que a gente fez foram em arena. A Giovanna e a Nádia dirigiram criaram um espetáculo chamado A Viagem, que é dentro de uma casa em que as pessoas têm os olhos vendados, elas são conduzidas individualmente por um ator, por cada pessoa do público com um ator específico que desenvolve uma narrativa. A gente também exercita a relação do teatro na estrutura frontal. Por exemplo, a gente tem uma peça que é o Vida, que é a afirmação desse modelo. Assim, a estrutura do espetáculo e a composição da dramaturgia se dá nessa relação frontal. O cenário é uma sala vazia. Quando chegou a época de servir o exército, ele pegou uma bicicleta, saiu de casa e nunca mais voltou. Foi visto pela última vez rindo e fumando um cigarro a toda velocidade de cima de uma bicicleta. O enredo, o argumento, digamos, da peça é exatamente essa relação com o público que está ali. A peça se dá no ensaio de uma banda que vai se apresentar para um público de uma cidade imaginária,
comemorando o jubileu dessa cidade. Então, o público é usado, é proposto ao público a presença como elemento ficcional, como público. E a todo momento na peça é questionada, é demandada a presença desse público. O público vai construindo ao longo da trajetória da peça uma presença compartilhada. É essa a tentativa da peça e é isso que engendrou também a escrita dessa peça. É um texto original, baseado nas estruturas linguísticas, narrativas e no universo polifônico do Paulo Leminski, mas é um texto que eu escrevi a partir da relação com os atores e de uma dramaturgia que a Nádia, a Giovana e eu construímos juntos. Ela tem uma estrutura rígida, sonora, musical, de organização dos elementos da cena e do texto. No entanto, ela é uma estrutura permeável muito permeável ao encontro com o público. E ela existe nessa permeabilidade, nessa porosidade. Havia aquela coisa, o que montar após Valda Sarampolha. Isso começou a pesar muito sobre a coluna do grupo. Não temos obrigação nenhuma de se superar com outro espetáculo. Não temos. E a Gaivota foi isso, foi começou de uma brincadeira muito boa, que é desconstruir o personagem e, ao mesmo tempo, a dramaturgia. Como dialogar com esse universo de Chekhov? A gente não quer ser fiel como fomos no Val. Nós queremos dialogar. Nos colocar ali naquela dramaturgia e naquela cena, como um personagem e como atores também. Que é essa coisa do não dramático. Convidamos Haroldo Rego do Rio, para nos dirigir. E a gente teve a experiência de vivenciar um procedimento que é de dança, chamado Viewpoint, que nos ajudou muito, nos deu uma base muito forte para a gente criar um outro tipo de relação na cena. Relação entre a gente e com o espaço e com a dramaturgia também. Que grupo nós somos, entendeu? Porque eu acho que o que eu posso falar da Gaivota é isso, dele trazer nos atualizarmos enquanto o que é grupo, tanto no aspecto de estudo, pesquisa, produção, que de fato nós estamos fazendo. A gente tinha essas inquietações de grupo, que espaço nós ocupamos físico, que espaço é esse nosso, enfim, foi muito importante. Era uma montagem só com homens. Aí tinha 2 personagens femininos, a Nina e a Arkadina. Então, aí o diretor veio, a ideia do diretor. Não, a Arkadina pode ser feita por um homem, mas a Nina não. O elemento feminino tem que estar presente. Sabe, tem que ser o anjo exterminador da história, vim para desestruturar aquela família. E realmente aconteceu. Aí foi a chegada de Ana para fazer o personagem. Tivemos que buscar outra atriz para fazer o personagem feminino. E eu fazendo a Arkadina. Você quer um pouco de chá? Sim. 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 Somos cariocas, todos nós, nascidos e criados no Rio de Janeiro, então temos essa cultura do corpo, o humor na palavra. O Oswald possibilitava esse jogo. Musicalidade. Melodrama exacerbou isso à enésima potência, porque possibilitou que nós pudéssemos desenvolver essa musicalidade, esse corpo, esse humor com uma palavra e, ao mesmo tempo, com essa dramaturgia que comunicava, essa dramaturgia que chegava à massa. Foi a primeira vez que a gente tinha, então, um autor, né, assim, ali, né, com a gente, como você está respondendo a questão da dramaturgia. Então, o Felipe Miguel, que começou a escrever o texto junto na sala de ensaio, né? Ele começou a insuflar a gente a escrever, né? Que foram as histórias que a gente chamava dos cocôs, né? E a gente começou a falar, não, vamos abrir essa porta, vamos abrir esse lugar. E o cocô era nesse sentido de escreve qualquer coisa, né?
qualquer coisa. Não importa a qualidade. Não importa a qualidade. Não importa que você puxe. É só para abrir esse lugar. E o processo era bem interessante, porque ele escrevia, né? A gente improvisava, ele colocava num papel. No outro dia, ele já trazia isso ordenado, a gente improvisava em cima daquilo que ele já tinha ordenado. Mudávamos algumas coisas para caber mais na nossa boca, ele reescrevia. Então, era um processo, né, super dinâmico. Augusto morreu naquele acidente na cachoeira, quando era novinho. Você é adulto, meu amor. É adulto. Porque eram imagens, passagens, uma movimentação que davam conta perfeitamente de uma situação, de um sentimento, de uma transição. É uma pessoa dançando num cantinho e aquilo ficava preso na retina. E aquilo ali dava conta de uma situação que não era falada, que a palavra não dava conta e que era tão importante quanto. A gente foi passando por esses caminhos que a gente foi descobrindo do melodrama, que era pontos de Nelson Rodrigues, o ponto do melodrama clássico, a ópera, a radionovela. Com tudo isso e com essas cores tão diferentes, fomos criando essa nossa dramaturgia, que são várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo e que elas vão se entrelaçando. A estética, ela também entrava com uma característica muito forte para contar essa história. Então o cenário, a música, o corpo da Lúcia Aranha, o figurino, tudo isso ele ajudava a compor esse melange, esse mingau de referências. A gente trabalhou em cima do clichê, né, na verdade, né, muito. Então, o ébrio, o amnésico, né, milhões de clichês do próprio movimento melodrama. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhava em cima da verdade, né. Quando a gente estreou, as pessoas riam muito, né. A gente ficou muito assustado, assim, porque a gente não tinha a menor noção de que aquilo era realmente uma comédia. É quase a mesma sensação do Hamlet, do ensaio ponto Hamlet, quando a gente tinha na mão o espetáculo e falava, meu Deus, o que é? Que eu acho que é uma das melhores sensações. Você criou um negócio, você sabe que é aquilo. Agora, o que é aquilo, não precisa saber. Você não precisa saber. Tem que saber são os outros. Você sabe que aquilo dá conta. E a partir dali você vai burilar mais, você vai... Né, o bom do teatro, né? Todo dia... Você vai burilando, e por isso cada dia é diferente. Você está procurando essências, vai soltando coisas, vai ganhando outras. Mas ali, o bojo, a coisa estava pronta. A gente não sabia qual era a cara do filho. Ele estava ali, né, ratinho. Mas era lindo, tinha olho, tinha tudo, entendeu? É lindo. E a gente via no público essa ressonância. Não, Helena, não vai com ela não, porque ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Quem sabe se eu também não sou. Lígia me põe toda, me faz acreditar em coisas que eu nunca acreditei. A gente sempre se perguntou muito, a gente sempre se coloca muito em questão o que é a companhia, né? Para onde estamos indo, quem somos nós aqui, qual é o nosso papel. Ao longo desses 25 anos, 24 anos, mudando esse modo, a gente já teve milhões de tipos de modos de se organizar, de modos de produção. O Henrique foi sempre o diretor até um certo momento. Depois ele começou a dirigir a direção, né? O César foi co-diretor, o Emílio foi co-diretor, Emílio de Mello foi co-diretor com ele, que não é da companhia, mas é nosso parceiro. A partir de um certo momento, teve uma peça que a gente chamou o Gilberto Gavronsky para dirigir, que o Henrique não estava, foi a primeira peça que tivemos um diretor de fora. Então, começamos a pensar nisso também como uma nova... Quer dizer... como nova possibilidade. A partir do momento, o Henrique saiu da direção artística da companhia também e passou a ser apenas um membro da companhia, que isso faz, sei lá, 2 anos, por aí, 3 anos. Então, a gente está em constante movimento. Assim, a gente está sempre fazendo terapia de casal, assim, entendeu? E o fluxo de artistas, aí a gente chama de... Como é que chama isso? Amantes, né? Então, são os nossos amantes. Então, nós temos vários. Pessoas que são profundos colaboradores. Essa casa não é uma sede, é uma casa dos prazeres, entendeu? É um puteiro, nesse sentido. Mas é um lugar para dar prazer às pessoas. Ninguém está aqui por obrigação. Você não vive disso aqui, a princípio. Você monta a tua vida. Aqui é o lugar para você ter prazer, para você construir seu sonho, tua utopia, o que você quiser. Nisso é uma liberdade enorme. Agora, também tem um compromisso, que é... Como é que eu me relaciono com isso? Cada um se relaciona de maneira diferente.
A gente começou com o texto de Brecht, um texto curto, que não é tão conhecido quanto Custo Ferro. Foi para o Leon-Silena, que é do Büchner, né? Então bastante texto também, bastante texto falado. Só que aí também já com uma movimentação, uma presença física dos atores mais importante, ou tentando equilibrar isso com o texto. E aí a gente entrou num certo caminho de investigação gestual que fez com que a gente tivesse vontade de trabalhar a exceção e a regra sem texto. Né? Não desmerecendo, inclusive porque é bonito demais, né? Então assim isso também cria tantas imagens da própria viagem, né? Da relação entre o patrão e o empregado, que isso que eu consegui fazer um roteiro de ações sem texto. Isso entra dentro de um trabalho muito interno do grupo, da vontade de experimentar ou de descobrir a separação mesmo que é possível fazer entre ator e personagem. Então o cantil, a opção por não ter texto não é, claro, nada contra o texto, mas pela vontade de explorar mais profundamente a questão do gesto. Quer ver como meu coração está batendo? Quer ver? E aí eu acho que o Ivanov vem desse desejo já antigo de montar um texto do Tchekhov, mas também desse momento específico, que o grupo vinha desde 2006, mais ou menos, explorando essas construções gestuais sem fala, e aí tentar juntar esse trabalho que foi feito de descoberta, de revisão de gesto, né, de construção, com um texto naturalista, que impunha algumas situações muito minimais, de atmosfera e tal. A ideia de fazer o cantil veio numa reunião do grupo, onde a gente meio que se reuniu para decidir qual seria o novo projeto, possibilidades de novas montagens. E a Fran mostrou um roteiro de ações que ela tinha escrito a partir da exceção e a regra para ser feito com grupos de teatro de bonecos daqui de Fortaleza. Então a gente ficou intrigado com essa ideia de fazer aquele texto com teatro de bonecos, só que nós não somos manipuladores de bonecos, então a gente pensou em fazer nós manipulando nós mesmos, assim, atores manipulando atores. E acho que foi mais por esse desafio de descobrir essa técnica, de se descobrir também manipuladores, se sair um pouco do campo da atuação. No cantil, a gente entende que não tem muito um trabalho de atuação. É muito mais um trabalho de demonstração ou de apresentação a partir da técnica de manipulação direta e objetiva, aparente, de atores, né? São atores manipulando atores, que a gente descobriu ao longo do processo. Com o processo do Ivanov, uma coisa que a gente estabeleceu nova como grupo foram trocas fechadas com grupos, com outros grupos. E a gente descobriu que isso é uma coisa maravilhosa para a gente se entender, para a gente descobrir o nosso trabalho, para a gente descobrir como resolver questões que a gente está tendo ali, porque às vezes aquele grupo já passou pelas mesmas questões, às vezes tem pesquisas parecidas, como era o caso do Piolín, que montou a gaivota de uma forma que interessava bastante a gente. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente vai apropriar para o nosso trabalho, assim, além das oficinas, das residências e de eventuais participações em cursos, a gente vai, com certeza, daqui para frente, fazer trocas com outros grupos. Eu gosto dessas teorias sobre a vida, mas não tenho tempo para segui-las. Como eu poderia viver constantemente olhando para as receitas da vida? É impossível viver e pensar ao mesmo tempo. Tem uma peça que se chama O que eu gostaria de dizer. A gente pensa sobre isso. Essa é uma questão da cena, uma questão da palavra, uma questão do cenário, uma questão da luz. O que eu gostaria de dizer? E agora o último espetáculo da companhia chama Isso Te Interessa? É um pouco isso que o Márcio fala. Você tem disponibilidade de me ouvir e tem disponibilidade de ouvir o que eu gostaria de te dizer? É uma das coisas que nos acompanha ao longo do tempo. São essas perguntas. Por que fazer amor com uma mulher que você não ama? Espera, agora estamos fugindo do assunto principal. O oxigênio é, por excelência, a
o exercício desta presença. É uma peça que é isso. A gente lida com o texto do Ivan Viripaev, que é um autor da nossa geração, russo, siberiano, que nunca tinha sido montado nem traduzido no Brasil, nessa perspectiva, né, de construir estruturas que deem elementos para a cena e para o ator, de estabelecer essa relação da qual a gente tem falado aqui. O Oxigênio também lida com performance, com artes visuais, com música. É uma dramaturgia que é composta também desses elementos, assim como Volta ao Dia, assim como Vida, assim como Isso Te Interessa. A fricção entre as potencialidades da arte, de um modo geral, dos campos da arte, também é algo que a gente lança a mão, né? Então, o teatro também é esse território. É um território de encontro de muitas artes, né? E também é o território da dissolução dessas fronteiras. O teatro é fronteira. O teatro é um território fronteiriço, né? O teatro é entre, né? Então, pensar no teatro como relação é afirmar, talvez, a sua potência máxima. E como o teatro é fronteira, pensar no mundo de hoje o teatro tão arcaico, tão antigo e, paradoxalmente, tão necessário, tão revolucionário, tão novo, é a nossa tarefa diária, assim. Você tá bonito! Insistente, genial! Como você tá grande! Mais que meu pai! Então, conta! E a minha irmã? Quando a gente pega o texto da Noelle Renaud, que começa dizendo pais, mães, filhos, cães. Meu pai, diz o pai, tinha do seu pai, o pai fuma. E por aí por diante, começa a dramaturgia dela, na primeira estrofe você diz, isso é incontornável, nós temos que passar por isso, e isso tem se dado ao longo dos nossos estudos, das nossas trocas, dos textos com os quais, os autores com os quais a gente se depara. Com o Mignaná, com o Lagarce, foi isso, são dramaturgias e pessoas que escrevem coisas que realmente nos afetam e que podem e que têm essa potência para afetar o lugar do teatro hoje. Quando você chega no teatro, né, existe uma tarefa, um desafio, tanto do público quanto nosso, de eliminar essa barreira social na qual o teatro se transformou, né, talvez no século anterior. Assim. Então, né, as pessoas tinham medo de entrar no teatro, o teatro é o lugar da elite, o teatro é o lugar onde você entra e nada acontece com você, né? Você paga caro, entra e nada acontece com você, você sai dali né, ileso, né? Então, mesmo imaginando que no Brasil a maior parte da população não vivencia o teatro, mesmo corroborando essa ideia, que não é de todo verdade, porque o teatro tem 1000 formas de manifestação, e se a gente anda pelo país, a gente vê como é pulsante o espaço do teatro na vida das pessoas, de todas as classes, né? Mas pensando nesse modelo do teatro em salas fechadas, em edifícios pensados arquitetonicamente para isso, existe uma barreira grande que você precisa quebrar, que é uma barreira que revela uma surdez social, uma carapaça de não afetação. Então, isso também é um desafio nosso, né? A gente não faz teatro para nós mesmos, né, por um deleite estético, conceitual, assim, não é, o nosso compromisso não é com isso, né? Então existe uma tentativa de
naquilo que a gente mobiliza dramaturgicamente, falando de dramaturgia num amplo sentido, em tentar quebrar essas barreiras, para que a gente consiga estabelecer algo no entre, estabelecer o teatro como relação. Noite perfeita para latir, latir loucamente, latir como antigamente, como quando a gente vai gavimpando, farejando carne, carne viva, latir com a boca escorrendo sangue doce, latir dizendo, sim, sim, é assim! E assim é bom.